Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim. Mas o demônio, apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Jesus claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está a satisfação. Aqui está a satisfeita senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua, para fazer a aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito, ao contrário, sempre quer a razão, e se gloria de negá-la sempre. Interessante aqui ah, essa luz aqui de que a obediência ela não tem razão humana, ela só tem razão divina. Porque realmente, se formos olhar as realidades em que é pedida a obediência, humanamente, sem chance. É só mesmo por razão divina que uma pessoa se submete à outra, que se submete. A submissão, ela não tem razão humana, ela não tem explicação humana, ela não se explica humanamente. Porque humanamente, a pessoa quer ser, a pessoa quer ter a sua vez, a pessoa quer ter, quer poder escolher. Ela quer ser, poder, por causa da liberdade, ela quer poder exercer essa liberdade de escolha. Então, essa é a razão humana. Ah, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer do jeito que eu quero. No entanto, há várias circunstâncias em que a criatura precisará obedecer, se submeter, ficar às ordens de alguém.
de alguma circunstância, e isso está relacionado à obediência. Se a pessoa tentar compreender isso na forma humana, na forma racional, claro que tem a relação com a ordem natural. A ordem natural em que filhos devem obediência aos pais, servos devem obediência a seus senhores, empregado deve obediência aos seus patrões, e assim de forma sucessiva. E isso é algo que é natural, já está impresso na natureza humana, essa realidade da submissão aos superiores. Mas, quando você está numa circunstância em que você não tem humanamente obrigação de obediência, mas, no entanto, algo que é sobrenatural, algo que está fora da razão natural, da razão humana, te impõe essa obediência. No caso mesmo da Luísa ali. Ela estava sendo dirigida, guiada pela igreja, através dos sacerdotes. O que que fazia com que ela obedecesse? Não era ali uma obediência direta natural, é sobrenatural. É sobrenatural a relação dessa alma vítima com a obediência. Era sobrenatural. Não tinha ali uma relação natural. Porque, mas o padre é superior, ele tem ali, ele está investido de um, de uma realidade pela igreja, ele tem ali um sacramento, que é o sacramento da ordem, que investe ele dessa autoridade, ou melhor, ele está investido de uma autoridade ministerial, que faz com que os membros da igreja estejam submetidos a ele. Mas está dentro da ordem não natural, mas dentro de uma ordem religiosa, dentro de uma ordem sobrenatural. Porque a pessoa pode muito bem estar ali sendo acompanhada, mas fazer do jeito dela. Então ela tem a liberdade de fazer. Ela não tem ali uma obrigação natural de obedecer aquele que está acompanhando, orientando. Ela pode ser guiada pela própria cabeça, pelas próprias ideias, pela própria vontade dela. No entanto, ela se submete. Então, por isso, é algo que foge do natural. É algo que tem razão divina, não tem razão humana, não tem razão natural. E até mesmo se a gente pensar relacionado a um grupo de estudos em que as pessoas estão caminhando numa unidade em que existe ali, não tem uma realidade natural de hierarquia, não tem, não tem essa relação de hierarquia dentro desse grupo de estudos. No entanto, é algo que foge do relacionamento natural entre os membros a alguém investido sobrenaturalmente de alguém ou mais de uma pessoa que vai sendo investido de uma dignidade de uma dignidade superior, não por causa da pessoa, mas por causa do trabalho desenvolvido espiritual naquela pessoa ou naquelas pessoas, que vai dando a essas pessoas essa condição superior de ver além, de enxergar além, de ver no mais amplo, de ver ou seja, de ver espiritualmente as circunstâncias e realidades, ler nas circunstâncias e nas realidades algo que a maioria não consegue ver, não consegue ler, não consegue enxergar. E por isso, esses outros, eles acabam de uma forma se submetendo à orientação dessa pessoa, dessas outras pessoas, por causa essa autoridade que não é natural, não é uma autoridade natural, não foi alguém que foi lá e instituiu, não foi alguém lá que ministeriou essa pessoa, mas foi o próprio Deus, o próprio Jesus. E essa realidade de instituir a pessoa, de ministeriar a pessoa, é uma realidade sobrenatural. As pessoas que estão caminhando junto percebem essa autoridade espiritual e se submetem a ela.
não de uma forma servil pura, mas de uma forma amorosa, é uma obediência amorosa. Essa obediência amorosa, ela é sobrenatural, não tem como uma obediência amorosa ser natural. E quem tem essa corresponde a essa obediência sobrenatural amorosa, percebe os efeitos que tem essa submissão. Então, é uma razão que é divina, não se explica humanamente. Não adianta falar, fulano falou isso e eu aceitei, eu recebi, acatei e e assumo como uma orientação que é do próprio Deus através da pessoa. Eu me submeto a essa orientação porque eu acredito que essa pessoa é um instrumento utilizado pelo próprio Deus para fazer esse trabalho de correção. Quando a pessoa compreende a dimensão espiritual que cerca as circunstâncias e diz sim, eu aceito, e ela realmente acolhe, ela passa a ver, entender, passa a compreender mais amplamente as realidades e se beneficia não apenas com efeitos dessa obediência, mas ela começa também a adentrar nesse processo desse crescimento, dessa amplitude, dessa expansão da compreensão e da luz. Então, olha o que a obediência sobrenatural pode causar numa criatura. Ela, ao obedecer, ao compreender, ao compreender ali a circunstância, ao compreender ali o trabalho que está sendo desenvolvido, ao compreender aquela realidade em que ela está vivendo, experimentando, se ela vai compreendendo isso, claro que essa compreensão vem de Deus mesmo, que é Ele trabalhando na inteligência da pessoa. Se ela entra nesse processo, ela consegue depois ir aos poucos também, gradativamente, aos goles, ela consegue também acessando essa luz, acessando essa realidade sobrenatural em que outras pessoas já estão inseridas. Mas só que é necessário essa comunhão de orientação e de obediência, essa comunhão de, de informação e de recepção dessa informação, ou naquilo que Jesus sempre, em vários textos, fala, o dar e o receber. Alguém dá e alguém recebe. Então, se alguém está doando uma informação, se alguém está doando ali uma correção, se alguém está doando ali uma orientação, se alguém está doando ali uma luz, a outra pessoa acolhe, essa pessoa que vai acolher, ela é muito beneficiada. Ela vai ser a mais beneficiada. E claro que a gente sabe que na divina vontade o benefício não é pessoal, ele não é um benefício individual, embora individualmente a pessoa experimente esse benefício, mas ele se estende na eternidade por causa de ser um ato na divina vontade. Então, um ato na divina vontade que doa uma orientação, uma correção, um ato na divina vontade que acolhe, que absorve e que obedece e que segue aquela orientação, acolhe aquela orientação e faz uso, se alimenta dela. Então, nossa, é muito grande isso. E humanamente isso não se explica, não adianta querer colocar razões humanas para essa realidade, não existe razões humanas. Se a pessoa tentar explicar humanamente, ou tentar compreender humanamente, ou tentar viver essa experiência de forma humana, vai dar com os burros na água. É isso. Se torna, acaba a pessoa desprezando, acaba pisando em cima de um bem que é celestial, um bem que é divino, um bem que é eterno. A pessoa acaba não dando valor. E quando não dá valor, é como se ela estivesse pisando em cima, como se ela. É assim, quando a pessoa desconsidera ou rejeita. E no outro, dia 23 de outubro de 1900, o verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se, falando para o padre. Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha,
Eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem, está só aparentemente. Tá, deixa eu entender aqui que ele põe um ponto. Deixa eu voltar atrás. Meu amor, desde a eterno, jamais esteve sozinho, senão unido sempre em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho. Senão produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é natureza, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Então, ele pode estar aparentemente sozinho, mas não está. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Aqui também tem uma relação com a obediência, mas ele quer aqui a conformidade, o consentimento da intenção do confessor com ele. Ele quer crucificá-la para desabafar nela, para descarregar nela as penas, para amenizar os castigos, mas para isso ele precisa desse consentimento do confessor unido a ele. O confessor precisa ter essa intenção unida à de Jesus. Jesus tem a intenção de fazer a crucificação nela, de fazê-la sofrer por ser alma vítima. Nesse tempo ela é alma vítima, mas ele precisa dessa conformidade do confessor, desse consentimento. Senão, é como se esse amor ficasse dividido e só de aparência. Ele diz: se você soubesse quanto me agrado poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e ainda reina na Trindade Sacrossanta, na Santíssima Trindade. Como agrada continuar na criatura esse amor que ele já tem à disposição dele desde sempre, na eternidade, desde sempre, unido com Pai, Filho e Espírito Santo. E ele quer que esse amor se aqui na Terra, através da Luísa, que esse amor se perpetue, ele seja continuado, assim como ele era feliz, ele é feliz no seio da Trindade, que essa felicidade continue através da Luísa, unindo ela ali à Trindade, trazendo ela para dentro. Claro que a gente sabe que a Trindade é só o Pai, Filho e Espírito Santo, só que como Jesus, ao assumir a humanidade, ele se rebaixa à natureza humana para elevar o ser humano à natureza divina, por graça, ele quer comunicar, através do dom da divina vontade, ele quer comunicar essa felicidade que e tanto ele como o Pai e o Espírito Santo desfrutam dentro dessa realidade trinitária. Ele quer comunicar essa felicidade, como foi falado no trecho da live de ontem, que é essa felicidade que Deus tem, essa felicidade que é Deus, essa felicidade que a vontade de Deus contém. Todos os bens estão contidos nessa realidade chamada vontade divina, divina vontade, vontade de Deus. Tudo, todos os bens e, não diferente disso, a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade mesmo, por essência, está na vontade de Deus. E ele, então, quer essa intenção, quer essa a união da intenção do sofrimento nela, para trazer essa felicidade, não somente para ela, mas para todo o restante da raça humana, que será beneficiada com esse trabalho que Jesus está desenvolvendo nessa alma. É muito grande aqui o que Jesus está falando, que ele está dizendo, que ele está revelando, que esse verdadeiro amor nunca está sozinho. O amor, ele tem essa necessidade, não porque Deus tem a necessidade, mas o amor, a característica do amor é amar e receber amor. É um doar e receber. É um doar e receber. Então, ele não
Não tem como amar e ficar sozinho. Por isso que, olha só que interessante pensar a respeito da Trindade. Por que que são três pessoas distintas, porém uma única realidade divina? Porque o amor, porque ali esse amor que se manifesta entre os três se torna dentro desse amor que recíproco entre as três pessoas da Santíssima Trindade, esse amor recíproco entre as três pessoas da Trindade manifesta o amor divino, ou seja, faz com que exista um amor divino, produz um amor divino, o amor entre as três pessoas. Então, o Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo, que ama o Pai, que ama o Filho, e assim sucessivamente. Então, esse amor recíproco entre as três pessoas produz o amor. Então, por que Deus é amor? Porque a essência de Deus é amor. Porque Ele, Deus, são três pessoas que se amam reciprocamente. E ao se amar reciprocamente, esse amor é gerado, esse amor se gera. E como Deus quis transbordar esse amor para fora da Trindade, ele cria o ser humano. Ele faz toda a criação para dar para o ser humano e faz o ser humano para receber esse amor de Deus. Só que esse amor, para ser um amor verdadeiro, ele precisa ser recíproco, ele precisa ter essa reciprocidade, ele não pode estar sozinho. O ser humano não pode, não consegue, não tem capacidade para amar se não for através de Deus, se não for por Deus, se ele não receber esse amor de Deus, se ele não receber essa não é faísca, né? Essa centelha. Então, o ser humano, todos nós, seres humanos, quando fomos criados, recebemos uma centelha do amor de Deus, uma centelha. Recebemos, dentro de todos os seres humanos tem essa centelha do amor. Só que se o ser humano estiver desligado de Deus, se quando ele se desliga de Deus, essa centelha ela se apaga. Se o ser humano se une a Deus, essa centelha ela se amplia, ela se alarga, ela se eleva ao ponto de chegar a atingir uma chama grandiosa, uma chama é, infinita até. Por causa do quê? Por causa da união do amor centelha na criatura e o amor origem, o amor essência brotando de Deus, fluindo de Deus. Então, esse amor fluindo de Deus, do seio da Santíssima Trindade, é, é, alimenta essa centelha que vai se transformando numa chama. E essa chama vai se expandindo até consumir esse ser humano, essa pessoa humana, e torná-la ela mesma uma pessoa divinizada. É interessante, meu Deus, como que isso é grande pensar nessa realidade. Então, por isso que ele não pode estar sozinho. E Deus não precisava do ser humano para amar, ele já era completo, ele já era pleno de amor. As três pessoas se amando reciprocamente já eram plenos no amor, mas eles quiseram transbordar, também por causa que o amor tem essa necessidade de transbordamento, de sair para fora, de se alargar, de se comunicar. O amor quer se comunicar, ele quer, essa chama que ela é tão interminável, que ela é tão grandiosa, ela é tão ampla, que ela quer ela quer se estender além, nos confins, fora do seio, fora do adinta de Deus, quer se estender para fora, ela transborda, é uma realidade de um amor transbordante, por isso que não fica sozinha. Fica sozinha a criatura quando ela se desliga de Deus, ela se desliga da vontade de Deus, aí ela fica sozinha, essa centelha vai se apagando até ficar só a fumaça. Então, quanto que é importante a gente entender que esse amor que não foi feito, não é gerado para ficar sozinho, mas para se comunicar. Então, e o amor numa criatura, ele vai se expandindo e vai se comunicando com outras criaturas. E assim sucessivamente, porque ela está ligada diretamente à fonte do amor, que é o próprio Deus. Essa fonte está dentro dela, está brotando a partir de dentro dela. Ela vem de Deus, mas Deus está dentro da criatura. O amor está dentro dela e vai transbordando. Isso é que Deus quer de nós, esse transbordamento do amor para fora de nós, assim como transbordou fora do seio da Trindade Sacrossanta. Então, Senhor, que nós sejamos almas
disponíveis, dispostas e abertas para que esse amor não seja apenas uma centelha, mas que dentro de nós exista a fonte do amor jorrando para fora de nós, para além de nós. Não porque a gente é nada, não que a gente seja grande coisa, não, a gente não é nada de verdade. Mas que esse espaço do nada nosso possa ser espaço de transbordamento do seu amor para fora da nossa humanidade, para fora da nossa circunscrição, da nossa realidade ali de estar, mas que a gente transborde para fora, Senhor, porque é o Senhor em nós, transbordando, não somos nós não somos capazes de nada sem o Senhor. Então, vem ser, Senhor, utilizar esse espaço que é seu, dessa terra que é sua, dessa vida que é sua, usa ela do jeito que o Senhor quiser. Estou disponível, disposta para o Senhor. Faça-se, Senhor. Amém, Fiat.